Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudio Fonseca aqui novamente. Eu sou professor, sou advogado e hoje eu quero tratar de um tema bem sensível aqui, que é a questão do crime de aborto, tá? O aborto ele é também julgado lá no Tribunal do Júri. Vamos ver o que diz aqui o artigo 124 do Código Penal. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoquem. A pena é de detenção de 1 a 3 anos, ok? Então, esse é o crime de aborto, quando a gestante provoca ou quando ela consente que outra pessoa provoca, tá? E esse artigo, ele criminaliza, né, o aborto praticado pela própria gestante ou aquele em que ela consente, né, que outra pessoa realize. Ou seja, ele pune a mulher grávida que provoca o aborto próprio, né? Ou permite que outra pessoa provoque o aborto nela, tá? É um crime próprio, por quê? Porque somente a gestante pode praticá-lo. Esse, tá? Do artigo 124. Elementos do crime, quais são? O sujeito ativo é a própria gestante, né? No caso, quem comete o crime, e o sujeito passivo é o feto, né? É a vida em formação, é o serzinho que está se formando ali. Qual é a conduta do crime? Provocar o próprio aborto ou consentir que outro, né, o faça. O elemento subjetivo aqui vai ser o dolo, tá? Ou seja, a intenção de interromper a gravidez. E a consumação, quando é que vai se dar? Quando ocorre a interrupção da gravidez com a morte do feto, mesmo que ele ainda não tenha saído do útero, ok? Tentativa é possível se o aborto não se consuma, tá? Então, por circunstâncias alheias ali à vontade da gestante ou da pessoa que está provocando, né? Ela pratica todos os atos, vamos dizer assim, e o aborto não se configura. Aí nós temos aí, no caso, a tentativa de aborto, que também é punido, ok? Então, o 124, a própria gestante ou o consentimento, né? Aí você tem a punição da mulher. No 125, você vai ter o quê? O terceiro, a terceira pessoa que vai praticar o aborto, porém sem o consentimento da gestante. Veja só. Aí, no caso aqui, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. É como se fosse um aborto forçado, né? Então, a gestante não quer, mas outra pessoa provoca. Então, nesse caso aqui, é somente o quê? Quem vai responder, né? Claro que vai ser apurado ali todas as circunstâncias do ato, né? Só o caso concreto que vai dizer, mas a regra aqui é que somente aquela pessoa que, o terceiro, né? Que provocou o aborto sem o consentimento da gestante, ok? O 126 ele diz o terceiro com o consentimento da gestante, tá? Então, aí é reclusão de 1 a 4 anos. Pode ser, por exemplo, o médico ou outra pessoa que realiza com a permissão da mulher, ok? 127, qualquer aborto com resultado morte da gestante, tá? Então, aí você tem um aumento da pena entre um terço até a metade, tá? É uma forma qualificada, tá? O próprio aborto em si já é, né, um crime, e quando ocorre aí a morte da gestante, você tem aí uma agravante, ok? E aí somente o caso concreto vai dizer também ali as nuances, né? Exceções, vamos ver as exceções. Caso em que o aborto é permitido. Então, se o aborto é permitido, significa que não é crime. Quando que isso vai se dar, gente? Não se pune, é o 128, não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado aborto necessário, tá? Então, não há outro meio de salvar a vida, então se provoca o aborto ali, no caso, o médico, né? Se a gravidez resulta de estupro e há consentimento da gestante, né? Se porventura a gestante ela for menor ou ela tiver ali uma deficiência intelectual, precisa haver o consentimento do responsável, tá? Então, nesse caso também, estupro, gravidez resultante de estupro, né?
também pode-se fazer aí o aborto, né? Mas precisa também o quê? Precisa ter uma autorização, não é assim simplesmente, né? Vai ter ali uma apuração preliminar, né? Rápida, lógico, né? Porque também tem um interstício ali, um período, né, de tempo, ok? Então precisa ter também. E também uma outra questão que é uma outra situação na qual é permitido também um aborto é quando o feto é anencéfalo, tá? Ele não tem cérebro, vamos dizer assim. Ele não tem cérebro, é detectado ali durante a gravidez, né? E nesse caso também é permitido, porém precisa ter uma autorização. Vamos ver aqui uns exemplos práticos. Uma mulher ingere remédio para interromper a própria gravidez. Tá? Então, olha só, para interromper, ela quer interromper a gravidez, ela quer fazer o aborto, é o dolo, vontade livre e consciente de praticar o ato, ok? Então, ela cometeu o quê? Provocou aborto em si mesma, logo detenção de 1 a 3 anos. Exemplo 2. Uma gestante consente que um terceiro, tá, realize o aborto. Por exemplo, o médico, né, que não tem uma autorização, né, mas aí há o consentimento da gestante. Depois, uma mulher que é forçada a abortar contra a sua vontade, vejam só, né, aborto sem consentimento. O outro, uma mulher sofre aborto espontâneo, que é aquele chamado aborto natural. Tá? Então, aí, no caso, é um fato atípico, não há crime nessa situação. Tá? É um fato atípico. Então, é uma coisa que aconteceu ali, alheio, né, à vontade da gestante. Tá? É o aborto natural. Uma mulher estuprada realiza aborto em hospital com consentimento. Aqui também não há crime, tá? Nós estamos falando do artigo 128, inciso 2. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós hoje falamos aqui a respeito do crime de aborto, tá? É um crime também que vai ser julgado lá, conforme nós falamos, né, no início. O Tribunal do Júri é que vai julgar esse crime de aborto e nós sabemos que lá no júri é um rito diferenciado, um rito especial, né? Nós temos lá os jurados, né? 7 jurados, número ímpar, para não dar empate, né? Que é chamado de conselho de sentença, eles que vão responder ali os quesitos, né? Vai haver toda ali a chamada plena defesa, plenitude de defesa, ok? Você, estudante de direito, não se esqueça. Crimes dolosos contra a vida, tribunal do júri, plenitude de defesa e não somente ampla defesa, ok? Então, passado toda ali a ampla defesa, passado ali memoriais, enfim, né? Toda aquela questão processual, respeitado todos aqueles requisitos ali, os ritos, os atos processuais, e aí sim, né, os jurados ali respondendo os quesitos, e ao final o juiz vai escrever ali e dar a sentença. Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí vocês. Nós falamos aqui sobre o crime de aborto no dia de hoje. O meu muito obrigado a todos aí. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, tem bastante vídeo legal ali, não só sobre o direito penal, mas de outras áreas também. O meu muito obrigado. Um grande abraço.